Agradeço a todos vocês por estarem participando de mais um Diálogos com a Educação, promovido pela Secretaria de Educação do município de Mauá. Agradecer a todos pela participação. Hoje temos aqui presente, convidada, que vai nos prestigiar, Márcia Alvarez, né? Ela tem aqui uma vasta experiência, graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, em educação especial, mas a paixão dela mesmo é por alfabetização. A Márcia Alvarez aceitou o nosso convite e trouxe o tema Quanto é um pouco e como as crianças pensam a escrita. Ela dará início e nós vamos dar o início assim que eu deixar um recadinho aqui para vocês, gente. Quero só deixar aqui para vocês a informação de que de 1945 certificados que foram enviados, 100 e-mails voltaram, porque o e-mail faltava algum item, ou um ponto, ou um e-mail corporativo que faltava o BR. Então, solicitamos, por favor, que quem ainda não recebeu, já foi disponibilizado ontem, quem ainda não recebeu, entrar em contato pelo e-mail rodrigobatista918@gmail.com. Eu vou deixar inscrito para que vocês possam entrar em contato, ok? E, diante disso, quero agradecer a Márcia. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Márcia. E agora é com você, tá bom? Obrigada. Obrigada, eu fico muito honrada em receber esse convite, né? Em estar aqui presente com os professores da educação de Mauá, que eu sei que é uma rede bem grande também. Alguns dos professores talvez já me conheçam de algumas orientações técnicas, alguns cursos, né, que eu ministrei a esses professores. Atualmente eu não estou mais trabalhando, né, com essa parte pedagógica, com a formação, mas realmente é a minha paixão mesmo. Então, me disponho sempre que precisarem, caso tenham dúvidas, podem entrar em contato, que eu estou sempre à disposição. Hoje a gente vai falar um pouquinho como que as crianças pensam sobre o sistema de escrita, qual é a reflexão delas, qual é a reflexão que elas fazem. E às vezes eu me pergunto assim, será que nós, professores, estamos preparados para entender como essas crianças pensam o sistema de escrita? Porque às vezes a gente quer que tudo aconteça tão rápido, né? E muitas vezes um ano não é suficiente para a gente conseguir alfabetizar uma criança, porque cada uma tem o seu tempo. E isso é muito importante, o professor ter esse feeling e perceber isso, que nem sempre o mesmo método serve para todas as crianças. A gente tem que também ter essa percepção, saber fazer essa diferenciação. Vocês sabem que eu sou estudiosa, né, da Emília Ferreira, Thelma Weiss, são as minhas grandes mestres, né, que eu sigo muito. E em especial também, que é uma grande amiga minha, Katia Bracklin, que fala sobre a produção textual dos alunos. Então, assim, caso vocês tenham dúvidas, algumas perguntas, vocês vão encaminhando, que aí a Solange vai enviar para mim, tá bom? O material depois fica disponível para vocês, inclusive os textos, né, que eu posso passar para a Solange também, e a bibliografia que eu sigo também. Então, a gente pode começar? Podemos? Então, um momentinho só, deixa eu pôr o PowerPoint aqui. Apareceu. Acho que eu não estou conseguindo, acho que é compartilhar. Aqui, não é? Espera um pouquinho só, gente. Clica aqui. Aqui, compartilhar. Tem um assistente aqui para me ajudar. Então, vamos lá. Agora apareceu. Então, é que, assim, a gente era acostumada a fazer webconferência, né? E agora, novas tecnologias. Então, vamos lá. Quanto é um pouco? Então, eu pergunto para vocês assim, o quanto é um pouco de uma palavra
para a criança refletir sobre isso. A criança, ela vai, quando ela vai pensando no sistema de escrita, pensando nas palavras que ela vai escrevendo, ela vai refletindo parte a parte. Ela não é como nós que já somos alfabetizados, que quando pensa em uma palavra, pensa num todo. Ela vai fazendo parte a parte. E a gente percebe isso, a gente olha para isso, a gente consegue ver isso quando a criança está fazendo essa reflexão. Hoje, na verdade, vou mandar... não, deu certo. Hoje, na verdade, eu vou mandar mais, assim, reflexões para vocês pensarem sobre a prática de vocês, do que, na verdade, falar, assim, porque às vezes a gente vai para uma orientação e ficam falando muitas teorias, né? Hoje não, hoje eu quero fazer a reflexão de como nós analisamos esse momento da criança. Então, qual é a análise que os professores fazem das partes da palavra? Quando o aluno pega, por exemplo, para escrever uma determinada palavra, vamos lá, por exemplo, eu vou fazer uma sondagem, eu falo para ela uma festa de aniversário, então, brigadeiro, né? Qual é a análise que eu, como professor, estou fazendo dessa criança no momento da escrita dela? Porque ela está lá fazendo a reflexão, pensando, o BRI, como é que é esse BRI, que tem já o R, que é um dificultador no meio? Como que o professor vê essa análise? Como que o professor pensa nessa análise? Vocês já pararam para se perguntarem sobre isso? Opa! Vamos ver aqui. Voltou a apresentação? Deixa eu ver aqui. Voltou? Ai, deu sumiu, né? E agora? Como é que eu faço para voltar? O que aconteceu? Sumiu. Espera um pouquinho, pessoal. Sumiu o quê? Elas estão falando que a apresentação sumiu. Aqui, compartilhar de novo, não é isso? Clicar na tela. Aí vamos ver. E agora abre o PowerPoint. Vamos ver. Coloca isso aqui, ó. Ocultar. Aí. Aí vamos ver. Vamos voltar. Voltou? Voltou, pessoal, a apresentação? Deixa eu ver aqui. Parte técnica. Ai, que bom, voltou. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, quando a criança faz análise, né? Quando a criança está fazendo a reflexão, o professor está fazendo análise dessa reflexão, vocês já pararam para se pensar sobre isso? Então, é um momento muito importante a gente saber como é que a criança pensa essa apresentação. Essa reflexão, desculpa, eu estou com a apresentação aqui na cabeça. Vamos ver aqui a próxima. Então, a análise que as crianças fazem das partes das palavras é visível para os professores? Vocês veem isso quando vocês estão lá no momento da sondagem com essas crianças? É possível você ver a criança fazendo a reflexão? Porque muitas às vezes eles contam nos dedinhos as palavras, por exemplo, brigadeiro, eles contam nos dedinhos, eles ficam olhando assim para longe. Quando acontece isso, é o momento da reflexão deles, quando eles parecem que eles estão longe, não, eles estão bem perto ali. Isso é visível para nós, professores? Eu quero que vocês façam essas perguntas para vocês. Então, vamos lá. Ao longo dos últimos 30 anos, aconteceram mudanças fundamentais relativas às teorias de alfabetização. Então, nesses 30 anos que a gente está aqui nessa caminhada, muitas teorias apareceram, muitas coisas caíram, muitas coisas continuam. Essas mudanças foram se constituindo em décadas anteriores e incidiram de maneiras diversas nas práticas de ensino. Então, a gente já ouviu falar muito assim, da cartilha Caminho Suave, da Sodré, cartilha Sodré, já ouvimos falar depois do construtivismo, né, das teorias, coisas assim que as pessoas leram e não entenderam muito bem, tiveram umas práticas assim
não muito corretas. Então, durante esses 30 anos, muita coisa foi acontecendo. Ao mesmo tempo, ocorreram também as mudanças culturais profundas, que incluíram o próprio objeto dos processos de alfabetização, a língua escrita. Tem uma história da Dona Branca, que é a escritora, né, a mentora da cartilha Caminho Suave, que ela deu uma entrevista que muita gente criticava ela, mas ela falou assim, olha, o que eu fiz foi para a minha época, que era lá nos anos 1920, 1960, 1940, 1960, por aí. 1920 não, desculpem. Mas aquilo era bom para a época delas. Até ela comenta assim, que quem usa nos dias de hoje está fora do contexto, a não ser em raras exceções, né, que tem alguns momentos que aquele material se faz necessário. Então, assim, conforme a evolução cultural, as mudanças culturais do dia a dia que vão ocorrendo, que às vezes a gente não percebe, também a mudança nos processos de alfabetização da nossa língua escrita, que nem há 10 anos, ou há 5 anos talvez, acho que talvez há 10 anos, a gente não imaginava que nós teríamos hoje um computador, um celular, que a gente conseguiria mandar mensagens imediatamente, o WhatsApp, né? Que as crianças escrevem abreviado, que escrevem, às vezes a gente não aceita muito isso, mas a gente tem que mostrar para o aluno assim, a norma curta e a norma informal que a gente pode escrever nessas plataformas digitais. Pesquisas de Teberoski, as crianças identificam, isolam e segmentos os sons da palavra, tendo conhecimento de algum padrão ortográfico, generalizando a pronúncia de alguns conjuntos de letras. O que isso quer dizer, gente? As crianças, elas identificam o som. Vocês já ouviram, de certo, alguma apresentação de uma orquestra sinfônica, né? Lá tem vários instrumentos. Será que a gente consegue identificar todos os instrumentos que lá estão? Não, a gente não consegue, né? Principalmente nós, ou a maioria de nós, né, que somos leigos, a gente não consegue identificar todos os sons. E a criança, quando a gente fala e ela escuta, é a mesma coisa. Por isso que o professor tem que ter uma boa dicção, falar bem, muito bem as palavras, né? Por exemplo, se eu vou citar, por exemplo, não engolir, né? Não, como é que eu posso falar? Não ocultar nenhum R, nenhum S, nenhum final da palavra. Porque quando eu dito para a criança, né, para a hora de fazer a sondagem, ela vai transpor aquilo que ela está escutando. Por exemplo, se eu ditar assim, o menino gosta de doce, ela vai escrever, o menino gosta de doce. Eu tenho que falar assim, o menino gosta de doce. E aí é contínuo, a frase tem que soar contínua para essa criança, porque você faz assim, índio, eu estou ocultando o N, então eu tenho que falar índio, né? Não assim, reforçando, mas índio, dando ênfase em todas as letras que aparecem nessa palavra, para a criança poder, na hora, fazer a reflexão de qual é a melhor letra para ela usar no momento da escrita dela. Será que eu estou sendo clara para vocês? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, gostaria que vocês refletissem sobre a sondagem é um caminho necessário para saber o que os alunos sabem, mas como deve ser o procedimento na situação da entrevista com o aluno? Logo quando se começou as sondagens, falava-se assim, olha, você dita uma vez para a criança, você nunca mais olha na cara dela, de preferência você até vira um pouquinho, e do jeito que ela escrever vai ter que ficar. Aí eu lembro disso, foi logo quando começou, né, que é o que eu falei no começo, que as pessoas deturparam um pouco as coisas, e não é bem assim, você fala para a criança, por exemplo, brigadeiro, né, teve um aluno que eu perguntei, brigadeiro, ele ficou olhando para minha cara, e falou assim, você conhece brigadeiro? Você sabe o que é brigadeiro? Não sei, então se a criança, ela não tem conhecimento do objeto, ela não consegue formular a palavra. Interessante isso, né? Se eu falar uma palavra que que a criança não conhece, ela não tem assim, não consegue fazer mentalmente o formato, né, o objeto para poder transcrever. Então, assim, é muito importante isso, falar claramente,
Por exemplo, brigadeiro, você conhece, você sabe, aí se a criança fala assim, eu posso apagar? Pode, ela está refletindo sobre o sistema, ela pode apagar quantas vezes ela quiser. Nunca, porque tem alguns professores que me falavam assim, não, a gente não pode apagar, tem que ficar daquele jeito. Assim, não tem que ficar daquele jeito. Não é um momento de reflexão. Quando a gente está refletindo, a gente não vai, a gente não apaga, a gente escreve de novo e faz de novo. Por que lá a criança que está começando a escrever não pode fazer também? Não é eterno aquilo, né? Então ela pode apagar sim. Pega um papel, escreve a palavra, quer apagar? Quer apagar. Outra coisa também que eu sempre falo, né? As professoras cortam assim quadradinhos, né? A sondagem. Só que assim, gente, quanto menos a criança conhece sobre a escrita, maior tem que ser o papel, porque o pré-silábico, se você der uma parede inteira para ele vai escrever e ainda precisa de mais espaço para escrever. Concordam comigo? Agora, conforme eles vão se apropriando mais do sistema de escrita, o papel pode ficando menor. Não aquele quadradinho pequenininho que corta sulfite em 4 e dá um papelzinho para a criança fica olhando assim e fica pensando, mas isso aqui só para escrever não dá, né? Então tem que ser um papel, tá bom? Então, assim, o procedimento é assim, você dita, você pergunta, você conhece o objeto, quer apagar, apaga, tem borracha? Ajuda, dá a borracha, um lápis, tudo bem? Vamos ao próximo. Então, mais uma vez, reflitam. São observados os avanços do aluno durante a entrevista? Quando você está fazendo a sondagem, você consegue observar o avanço da criança? Você conversa com a criança? Ou, que nem eu falei, não olha nunca mais para a criança e ela fica lá sozinha, coitada, olhando para o papel e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, alguém me iluminem aqui para eu conseguir escrever, senão a professora vai ficar brava comigo. Então, não é assim, gente. Durante a entrevista, eu posso conversar. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. O aluno, você está fazendo a sondagem e ele te pergunta se você dita bolacha. Aí a criança pergunta assim, professora, bolacha é com CH ou com X? Aí qual que é a dúvida dessa criança? Já não é mais de sistema de escrita, a dúvida dela é ortográfica, né? Porque ela sabe todas as letras que ela tem que pôr naquela palavra. Ela só tem a dúvida do chá. E tanto faz bolacha com CH ou bolacha com X, vai dar o mesmo som. E nesse momento você pode informar para ela, porque é uma dúvida ortográfica, é de outra dimensão. Então você fala, é com CH, e está resolvido o caso. Agora, se a criança chegar para você e falar assim, bolacha, professora, bolacha começa com que letra mesmo? Então quer dizer que ela já não tem nem dimensão de quais as letras que ela vai usar dentro daquela palavra. Então, tá vendo? Então, o avanço é observável durante a entrevista que você está fazendo com o aluno? Tem que ser, a gente tem que estar bem atento a isso. Eu sei que, assim, fazer sondagens é uma loucura, porque quando é no presencial, né, agora a gente já estamos em outro momento, quando é no presencial, a gente não tem ajuda, são 30 alunos lá para a gente dar conta e fazer essas sondagens, concordam comigo? É difícil, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ficar atento a esses avanços dos nossos alunos. Mais uma. Quais as intervenções que podem ser realizadas durante a entrevista? Por exemplo, se você sabe que aquele aluno tem um potencial, você pode perguntar para ele, digamos que ele vai escrever tapete, né? Apesar que não é uma palavra muito boa, mas enfim, tapete. Mas você sabe que aquela criança tem um potencial a mais, ele escreve T-A-P e o T. Tapete, né? Para ela, ele escreveu tapete. Você pode perguntar, tem mais alguma letra que poderia se encaixar aqui dentro? Né? Ele vai, é uma reflexão. Mas a gente nunca deve perguntar assim, não está faltando nenhuma letra, não? Será que o E aí não vai te ajudar? Não pode, isso não pode. Ou então, se você tiver um nome, né? Por exemplo, Pedro, tapete. Os dois P têm o mesmo som. Aí você pode falar, mas o Pedro não te ajuda a escrever tapete? Então, assim, são intervenções que eu posso fazer. Porque eu não estou dando a resposta, eu estou fazendo uma intervenção para ele refletir.
Por exemplo, se eu falar, o Pedro não te ajuda, ele pode falar, não me ajuda em nada. Então, não ajuda, ele não, então, não é o momento agora, ele não está conseguindo ter essa dimensão e e essa intervenção não é adequada naquele momento, porque ele não está entendendo o que você está falando. Então, vamos lá. A importância da criança escrever conforme suas próprias ideias, né, as suas ideias. Segundo Emília Ferreiro, aprender a escrever tem muito a ver com como aprendemos a falar. Ninguém começa a falar pronunciando corretamente todos os sons, concordam? Geralmente é mamã, papá, dadá, é sempre assim que a gente começa a falar, né? Devemos ver a fala, a leitura e a escrita como um processo, então tudo é um processo, né? Você vai repertoriando, tanto na fala, como na leitura e na escrita, e aquele processo vai evoluindo. Ao iniciar a fala, não é exigido perfeição, concorda? Ninguém vai falar assim, ó, não é papá, é papai, não é mamã, é mamãe. A gente não faz isso, a gente acha até bonitinho, né? Falar tudo errado, a gente acha uma gracinha. E aí, às vezes, tem até criança que chega com 10 anos, os pais ainda estão achando uma gracinha, né? Então, mas enfim. Então, ao iniciar a falar, não é exigido perfeição. No entanto, exigimos essa perfeição na leitura e na escrita no início do seu processo. Então, por que na fala a gente não exige essa perfeição e na escrita, na leitura e na escrita, a gente quer que o processo seja perfeito? Também não vai ser, justamente porque as hipóteses de escrita. Então, a criança vai subir degrau por degrau devagarzinho. Então, não devemos exigir a perfeição. Exigir, sim, que eles evoluam, mas nunca a perfeição. Que nem, por exemplo, uma vez uma mãe me questionou, nossa, mas você não dá certo e errado no caderno do meu filho, né? Eu falei assim, olha, se eu for dar errado, então o caderno o menino não volta nunca mais para a escola, né? Porque vai estar errado tudo. Só que ele tem um processo, ele tem as suas hipóteses de escrita, e para ele, nesse momento, é o certo, é o que está correto. Eu não posso colocar errado numa criança que está escrevendo pré-silábica, não está certo isso. E às vezes os pais também não entendem isso, né? Então, às vezes, é muito bom a gente deixar bem claro isso para os pais, né? Cada fase da escrita tem o seu momento, tem a sua evolução. Mais uma reflexão, refletindo. Podemos mudar essa nossa concepção? A gente pode mudar essa concepção de achar que tudo tem que ser perfeito no processo da leitura e da escrita? Será que a gente consegue mudar isso? Muitas vezes, eu sempre falei assim, que às vezes aquilo está tão grudado na gente, né, que a gente não consegue quebrar. Então, como é que a gente consegue quebrar isso? Através das leituras, né, dos livros técnicos que falam a respeito do sistema de escrita, através de cursos, através de trocas de ideia com os nossos pares, com os nossos coordenadores, pesquisando, né, fuçando, porque há muitos cursos agora, só cuidado, né, que tem cursos bons, tem outros não tão bons, mas sempre atrás do conhecimento. Isso vai fazendo a gente também refletir sobre essa concepção que a gente tem, né, que a gente, porque para nós, eu entendo, assim, para muitos professores, é muito difícil quebrar isso, porque a maioria dos professores foram alfabetizados de uma forma tradicional, e agora a gente transmitir isso de uma forma construtivista é difícil, e a gente consegue isso através de estudo, muito estudo mesmo. Então, é possível mudar essa nossa concepção. E a intervenção? A intervenção escolar ultrapassando as hipóteses de escrita. Então, assim, para cada hipótese é uma intervenção, né? Muitas vezes, a melhor intervenção é o nosso distanciamento. Por quê? O professor é muito ansioso, então já dá atividade, já quer que o aluno faça logo para ver se ele passou de hipótese, né, avançou de hipótese. Então, não, gente, a gente tem que dar um tempo para o aluno também para fazer essa reflexão. Então, por isso que eu falo que às vezes a melhor intervenção é o nosso distanciamento. É a gente ficar circulando, olhando, dar o tempo para o aluno pensar, refletir sobre aquela atividade que está sendo proposta para ele. Então, vamos lá. A escrita da criança
não resulta de simples cópia de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Então, assim, a concepção não vem de fora para dentro, é o inverso, é de dentro para fora. Somente para os alunos que têm problema de audição, né, que são os alunos surdos, que aí sim, aí vem de fora para dentro como modelo. Mas na maioria dos alunos é sempre um processo interno de construção pessoal. Por isso que a gente tem que repertoriar muito essas crianças. Ambiente alfabetizador, muita leitura, muita escrita, e nós temos que ser modelos para esses alunos. Orientações para qualificar o processo de alfabetização. O que seriam isso? As nossas leituras bem feitas, bem planejadas, as atividades de leitura e de escrita para os nossos alunos, deixar eles se exporem também, né, mostrarem, falarem o que eles pensam a respeito disso. Após aplicar a sondagem das palavras, o professor terá subsídios para direcionar uma intervenção adequada à hipótese de escrita que o aluno se encontra. Então, só que a gente tem que, assim, ter também um cuidado, né? Para a gente fazer a análise da sondagem, a gente precisa saber fazer muito bem essa análise. E se eu tenho dúvida, né, será que é pré-silábico, será que agora ele é sem valor, né? Se eu tiver dúvida, eu pergunto aos pares, eu pergunto para os meus para os coordenadores que estão sempre à disposição para ajudar os professores, né? Então, assim, precisa ser uma coisa muito bem feita para a gente saber qual o caminho que vai tomar, né? Qual o plano que eu vou planejar para esse aluno. Respeitar a faixa de desenvolvimento cognitivo do aluno, dando-lhe tempo para refletir e explorar sobre a sua hipótese de escrita. Então, é o que eu falei, dando tempo para refletir, é o que eu falei. Às vezes, a nossa melhor intervenção é o distanciamento, para ele poder pensar sobre aquilo, e ele mesmo também explorar, porque às vezes eles querem ver como é que fica assim, a palavra. Minha irmã tem uma neta que está sendo alfabetizada, e ela ficou assim, muito preocupada, porque a menina escrevia bola, bala, ela está explorando as palavras, ela está vendo assim, se ela mudar as letras, o que vai formando, não tem problema, ela não precisa ir pedir auxílio para psicólogo, para psicopedagogo, nada, ela só está explorando as palavras, né, ela está modificando as palavras para ver qual o resultado que vai dar. Então, isso, nessa idade, nesse momento da escrita, é perfeitamente normal. Então, às vezes, você fica pensando, nossa, mas por que ele escreveu isso, né, não foi isso que eu pedi, foi outra coisa. E ele está explorando, é a exploração que ele está fazendo. É o desenvolvimento cognitivo que esse aluno está fazendo, né, que ele está refletindo, ele está colocando, explorando, né, ou com outras letras, o que forma, provocando assim conflitos cognitivos, e levando a pensar, selecionar, optar e refletir suas escolhas, refazendo-as sempre que achar necessária. Então, por exemplo, ela escreveu bala. Ai, mas bala da bola, aí ela escreveu bula. Então, ela foi escrevendo um monte de coisa, né? E a minha irmã achou que não era aquilo que a professora tinha pedido, então é assim. Isso é muito bom para a criança, porque ela está desenvolvendo o cognitivo e fazendo um conflito cognitivo, né? Na brincadeira dela, ela está fazendo isso também. Planejar e direcionar as atividades que envolvam o aluno como agente ativo desse processo ensino-aprendizagem e da evolução da sua alfabetização. Deixar o aluno falar sobre aquilo, né? Ser um agente ativo mesmo do processo de aprendizagem, mostrar o que ele pensa, dar voz à sua reflexão. Não só ficar só no papel, ele poder falar também. Isso é importante, porque às vezes aí a gente consegue ver realmente o que o aluno aprendeu, o que ele está entendendo de todo o conteúdo que a gente está tentando passar para ele. Deixa eu só ver um negocinho aqui, pessoal. Acho que... Vamos lá. Oferecer as informações necessárias, possibilitando ao aluno a compreensão global dos fatos e das relações. Então, a gente nunca só nega informação ao aluno, né? Que nem eu falei o exemplo da bolacha, né?
é uma informação necessária para ele, então você informa, é com CH. Agora, se ele vai usar essa informação, como ele vai usar, aí já é outro departamento. Mas a gente nunca sonega informação para o aluno. Ele perguntou, a gente responde, não tem problema nenhum. Não é facilitando, é que se o aluno tem dúvida, cabe a nós esclarecer essa dúvida. Não, agora eu não posso responder. Não, pode sim, é naquele momento que ele tem a dúvida, não adianta depois que chegar. Eu lembro que às vezes, quando a gente estava sendo alfabetizado, a gente tinha essas dúvidas também, mas a gente não podia perguntar para o professor porque não tinha chegado na lição do CH. Então, não tem mais isso agora. A dúvida é agora que eu vou esclarecer. Estudar, analisar o que o aluno faz. Descobrir o que ele domina, utilizar-se das suas hipóteses, então, que são as escritas dos nossos alunos, para compreender a forma de pensar e refazer o seu planejamento. Com certeza, quando a gente voltar presencial, e a gente há de voltar, se Deus quiser, né, nós vamos pensar assim, nossa, nossos alunos regrediram. Não, gente, eles não regrediram, é que assim, para compreender a sua forma de pensar e refazer seu planejamento, né, utilizar-se das suas hipóteses. Quando às vezes a gente observa isso muito no período de férias, o aluno sai de férias e está numa determinada hipótese. Quando ele volta, parece que ele regrediu. Na verdade, ele não regrediu. Ele está garantindo aquela hipótese que estava mais firme com ele, né? Que ele garantia. Aquela outra que a gente achava, por exemplo, ele era silábico com valor. Aí era silábico com valor. Aí ele passou para silábico alfabético. Aí a gente já ficou feliz, né? Porque já é um passo do paraíso. Então, aí a gente saiu de férias. Aí ele volta para o silábico alfabético. Para o silábico com valor. Isso não quer dizer que ele regrediu, ao contrário, ele está garantido a hipótese que ele tem certeza. Aí, trabalhando mais uma semana, 2 semanas, ele vai avançar novamente, sem problema nenhum. Então, por isso que é importante a gente fazer esse estudo, fazer essa análise, para realmente saber o que nosso aluno domina. É isso que eu quero dizer. Ele domina a hipótese anterior, então ele vai garantir aquela hipótese. Tornar o aluno agente do ensino-aprendizagem, direcionando, questionando, permitindo e exigindo-lhe ação pertinente à sua hipótese de escrita. Ou seja, eu vou dar atividades de acordo com a sua hipótese de escrita. Eu posso dar a mesma atividade para todos os alunos, porém com graus de dificuldades diferentes, né? Para o pré-silábico uma dificuldade, para o sem valor outra, com valor outra, silábico alfabético outra e alfabético outra. Nunca igual para todos, né? A gente tem que ter isso bem claro, que os alunos não são todos iguais, tem as suas diferenças. Vamos ver. Agora, alguma pergunta? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, se tem alguma pergunta. Não, ainda não tem pergunta. Vamos voltar. Então, vamos lá. Nível da psicogênese, né? Pré-silábicos, escrita não alfabetizada, as intervenções. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são dos livros da Emília Ferreira. Depois eu mostro para vocês os livros que eu trouxe, né? Que é tipo minhas bíblias, né? Inclusive tem um que é muito bom, que ele dá, assim, muitas atividades para a gente fazer em sala de aula. E eu carrego esse livro, assim, com um carinho muito grande comigo. Não dou, não empresto, nada, eu nem empresto. Então, a gente tem que ter a biblioteca da gente também. Então, vamos lá. O que é presenciar atos de leitura e escrita? Então, assim, atos de leitura, eu tenho que ler para o meu aluno. E uma boa leitura, gente, uma leitura estudada, planejada, não é chegar lá e o que eu vou ler? Eu vou ler isso aqui hoje. Não. Eu já vou lá uma semana antes, já pego todos os livros que eu vou ler durante aquela semana, já estudo em casa, leio para o espelho, faço as pausas devidas, aqui eu posso perguntar isso, aqui eu posso perguntar aquilo. Isso são atos de leitura. E escrita? Escrita é eu escrever para o meu aluno
Muitas vezes, a gente já traz tudo pronto, né? A gente não tem que trazer pronto, não, a gente tem que fazer junto com o aluno. Por exemplo, vamos fazer uma parlenda, eu já trago pronta de casa. Não, eu vou escrever junto com o meu aluno a parlenda, pego aquelas folhas de flip sharp, né? E vou escrevendo para eles lá, e mostrando, esse daqui, por exemplo, a barata diz que tem. Ó, esse aqui é o A, esse aqui é a barata, esse aqui é o diz, esse aqui é o que tem. E vamos fazendo junto com o aluno. Isso é presenciar atos de leitura. Trabalhar junto com o aluno isso. Como explorar e manusear as letras de alfabeto em diferentes materiais. Letras móveis, letra impressa, de jornal, de livro, manuscrita, em todos os materiais, né, de todas as formas. Principalmente no primeiro ano, a gente pode brincar com as massinhas, né, fazer as letras, né, a letra do nome, inventar, fazer o trabalho mesmo com o alfabeto junto com a criança. E quais são as palavras, o que são palavras significativas para as crianças? Existe uma palavra significativa, muito significativa para cada criança, é o próprio nome. Então, gente, o nome é a palavra que a gente pode trabalhar da educação infantil até o ensino médio com esses alunos. Há tanta coisa para se trabalhar em nome, o significado do nome, por que eu tenho aquele nome, qual a origem do meu nome, e é para a vida toda, porque o nome é muito representativo para essa criança, muito mesmo. Então, vocês querem um bom trabalho com o nome, um bom trabalho de alfabetização, façam com o nome. O nome tem que estar bem assim, exposto, bem, como que é? E o nome completo, gente, nunca abreviado, né? Porque não existe João C e João P, João Carlos e João Pedro, né? É João Carlos e João Pedro, tem que pôr o nome mesmo e visível para a criança. Inclusive, eu tenho até uma atividade que eu fiz de nomes, né? Depois, se a Solange quiser, eu posso passar para ela essa atividade, que leva, assim, tipo, 6 meses para trabalhar, mas é ótimo para as crianças. É observável onde, como e o que se pode escrever? Então, tudo que a gente observa, a gente pode escrever? Tudo que a gente fala, a gente pode escrever? Sim, a gente pode. E assim, aí a gente vai, que nem esses dias, o que eu precisei escrever? Que a minha filha falou assim, mãe, isso aí tá errado. Eu falei assim, mas assim eu entendo. Então, assim, eu estou quase alfabética, né? Era alguma coisa em inglês, eu escrevi como se fala. Aí ela falou, tá errado. Eu falei, não, mas eu entendo, então é isso que eu vou... Então, é observável isso? Sim, é observável. Então, a criança tem que ver, tem que observar onde, como e o que se pode escrever. Como pensar no trabalho com a escrita de textos com alunos não alfabéticos? Eu posso trabalhar textos com os alunos não alfabéticos? Sim, devo. Né? Tanto que agora a nossa alfabetização começa através dos textos. Então, eu tenho que trabalhar com textos, né? Porque textos têm função social. Isso é importante os alunos saberem. E o movimento metodológico? Quando e como fazê-lo? Sempre. O movimento metodológico, pessoal, é aquele que a gente começa no coletivo, né, com toda a classe, depois a gente faz as duplas e os quartetos e duplas, né, e depois no individual, quando a gente vê que o aluno dominou aquele determinado conteúdo que a gente quer que aprenda, aí cada um faz o seu. E assim, eu misturo assim, os alfabéticos com os não alfabéticos, para ter uma interação melhor dos alunos. Tem uma pergunta aqui. Vou pedir para o meu assistente vir aqui ver para mim. Espera aí, a gente vai seguindo, ele vai ver para mim. Vamos lá. Vamos lá, novamente. Nível de psicogênese silábico, a escrita representa os sons da fala, as intervenções. Deixa eu ver a pergunta aqui, gente. A filha tem 8 anos e troca o T pelo B, mas lê e escreve bem. Como a mãe pode ajudá-la? Penso eu assim, eu já tive esse problema. Então, assim, ela lê e escreve bem. Então, eu pego um livro, um texto, né, e peço para a criança assim, você vai tirar para mim, desse texto, todas as palavras que tem o T, com T, né?
por exemplo, tatu, tapete, sei lá, os textos que tiver, e todos que tiverem com P. E aí mostrar a diferença do som. Tapete, deixa eu ver, pato e tatu e pato, ó, a diferença. Tatu e pato. Dá diferença no som, não dá? E mostrando para ela o som e a forma de escrever. Isso ajuda muito a criança a ver a diferença, né? Do som e da escrita, que o T é diferente do P. Agora, se persistir, aí eu acho que é caso de fono, né? Mas se for nada assim grave, esse dá um texto, um livrinho, né? A criança tira todas as palavras com T, todas as palavras com P, e depois aí é a mãe, né? É a filha, né? Então é a mãe. A mãe vai mostrando a diferenciação do som, né? Do T para o P. Isso aqui eu não li ainda. Então vamos lá. Como conduzir o conflito das hipóteses silábicas? Quando as crianças entram assim nas formas, né, das diferentes hipóteses silábicas, no momento de transição, elas fazem um mescladinho, né? Por exemplo, silábico com valor, silábico sem valor, elas vão trocando. Então, a gente sempre pergunta assim, será que é outra forma de escrever essa palavra? Né? A gente já está dando um outro conflito para a criança. E isso faz ela refletir sobre isso. Essa pergunta, ela é muito importante. A outra forma de escrever essa palavra, né? Sempre é bom perguntar isso para a criança. A outra forma de escrever essa palavra é uma pergunta que deve constar sempre para gerar esse conflito entre as hipóteses. Avaliar o processo da evolução da hipótese silábica, em que momento e como ocorre. Então, a hipótese silábica é assim, é a mesma coisa. Quando eu faço a sondagem, eu estou vendo lá a evolução, eu estou participando junto com o meu aluno dessa evolução, fazendo as perguntas pertinentes. Muitas vezes, quando o aluno, a gente faz uma pergunta, por exemplo, se eu perguntasse para ele, outra forma de escrever essa palavra? E ele fica olhando para mim assim, com um ar de que, gente, lá não está vendo que está escrita já essa palavra? Então, é porque o conflito, ele está aquém ainda desse pensar. Então, ali parou a entrevista com o aluno, né? Porque não adianta forçar, porque não vai ocorrer evolução. Como vincular partes do falado ao escrito, dos textos que se tem de memória? Então, como se vincula, né, essas partes do falado? Por exemplo, deixa eu ver uma parlenda. A barata diz que tem. Então, eu vou falando, e, gente, lembrando sempre que a dicção tem que ser muito boa do professor. A barata diz que tem. Então, eu vou fazendo isso e vou fazendo o texto junto com a criança. É um texto de memória. E não é fácil escrever um texto de memória, gente. De algum texto que vocês queiram escrever não é fácil, porque algumas partes às vezes fogem, a gente não consegue lembrar no momento. Então, isso tem que ser falado várias vezes para a criança e relembrando para poder, né, ativar a memória, para poder fazer a escrita. Qual o momento mais propício para se trabalhar a escrita coletiva? Eu penso que vocês devem conhecer. Desculpa, vou voltar aqui, bati sem querer. A escrita coletiva é aquela que a gente manda o aluno de menor hipótese escrever uma palavra, aí vai o outro de uma hipótese maior, e vai indo, até chegar não necessária na escrita alfabética, mas na maior hipótese que possa se ter na sala de aula. Eu penso que essa escrita coletiva é ótimo para qualquer idade, para qualquer momento, porque a criança que escreve primeiro e ela fica observando a próxima criança e ela vai observar que é sempre uma outra forma de se escrever aquela mesma palavra. E isso faz um conflito cognitivo, um desenvolvimento cognitivo e faz, muitas vezes, ela até avançar. Eu participei de uma escrita coletiva que a criança, ela esqueceu de um R.
E aí ela fez assim, esqueci, era o R que faltava. Aqui, ó, outra pergunta. Como ajudar uma criança de 9 anos com dificuldade na alfabetização? Lê e escreve pouquíssimas palavras. Penso eu assim, ó, a criança não tem, só tem dificuldade de aprendizagem, né? Então, eu penso assim, ler e escrever. Então, como é que a gente vai aprender a ensinar essa criança? Dando uma atenção especial e lendo e escrevendo e com atividades diferenciadas. Por que ela escreve pouquíssimo? Será que ela já se sentiu constrangida em algum momento que alguém pode ter falado, não é assim que se escreve? E ela estava numa hipótese que não era alfabética? Então, precisa verificar isso, mas através da leitura e da escrita mesmo, que nem eu falei anteriormente, né? O professor tem que ser o modelo da escrita. Deixa eu ver aqui. Tem outra pergunta aqui. A sondagem pode ser coletiva ou o ideal é individual? Há um vídeo com a professora Thelma Vaz que ela, inclusive, ela sugere que se faça isso. Desculpa, gente. Que ela sugere que se faça isso. No primeiro momento, se faz a sondagem não, né? O ditado das palavras no coletivo, né? No coletivo. Aí você recolhe. Aí aquelas sondagens, né? Não alfabéticas, você refaz e aí você toma a leitura. E as que são alfabéticas, você não refaz. Aí você vai fazer um outro tipo de sondagem. Deu para entender? Não é errado fazer. Inclusive, é uma solicitação da professora Thelma Vaz. Ela fala que não há problema nenhum em fazer isso. O que não pode pegar, por exemplo, é uma classe, digamos que eu pegue um primeiro ano lá, e nenhum é alfabético, eu faça isso e depois não faça a leitura, porque assim, a criança tem que ser feita a leitura imediatamente após a sondagem, após cada palavra que ela escrever. Por exemplo, se ela escreveu brigadeiro, imediatamente ela tem que ler para mim brigadeiro, se ela não for alfabética, porque depois ela não vai lembrar o que ela escreveu. Então, o que ela recomenda é assim, no primeiro momento se faz a sondagem coletiva, aí tiram-se todos os alfabéticos, né, esse eu não vou mais fazer essa sondagem de listas, e eu vou fazer depois individualmente, com cada aluno não alfabético tomando a leitura. Ficou claro isso? Deixa eu ver, acho que tem outra pergunta aqui. No caso da troca, no caso da troca do T pelo B, ou até mesmo de outras letras, trabalhar com fonemas não seria mais interessante? Então, mas quando você trabalha... Quando você trabalha, por exemplo, tirar do texto as palavras com aquelas letras P e B, você já não está trabalhando fonema, você já não está trabalhando, mostrando para a criança a diferença do som, isso já não é um trabalho com fonema? Porque qual é o trabalho com fonema? É fazer vocês não estão falando para mim, por exemplo, fazer o silabário, é isso? Não é, né? Porque a criança, quando você fala assim, olha, lembra do Babebi Bobu? Você quer que eu escreva, por exemplo, bola? Você lembra do Babebi Bobu? Do Laleli Lolu? A criança ainda não alfabética, ela não faz essa associação, que eu posso pegar o bo do Babebi Bobu e o lá do Laleli Lolu para juntar os dois para fazer bola. Ela não tem isso, ela não consegue ainda ter esse discernimento para fazer essa junção das sílabas. Tá? Então, eu acho que o mais recomendado ainda é fazer isso. Deixa eu ver, tem outra. Nossa, tem um monte de perguntas aqui. Eu não tinha visto essa daqui. A sondagem coletiva. Acho que responde tudo. Deixa eu ver. É possível no ensino remoto o avanço da hipótese? Sim, é possível sim. Eu tenho tido experiências com os nossos professores lá da escola, que eles estão tendo, assim, avanços ótimos com os nossos alunos. Só que assim, gente, eles estão trabalhando praticamente individualmente com cada aluno, né? Eles estão fazendo através do WhatsApp, que eles montaram grupos,
Aí, quando eles veem que há dificuldade, eles chamam o aluno individualmente e trabalham com o aluno, gravam vídeos e conseguem. Assim, só que assim, aí tem que ter principalmente também a participação da família, né? Sem a participação da família, aí não tem como, porque ele precisa ter um alfabético, né? Que seria aí no professor, ou o pai, ou a mãe, para ajudar. A sondagem só pode ser feita por campo semântico ou pode ser aleatória? Não. A sondagem tem que ser um campo semântico, não pode ser palavras aleatórias, porque você tem todo um esquema, né? Polissílabas, trissílabas, dissílabas e monossílabas, não é isso? E o campo semântico fecha, foi o que eu falei no começo, fecha até mesmo o objeto para a criança pensar sobre aquilo para poder escrever. Não pode ser aleatória, não dá, não é certo, não é certo. Seria a mesma coisa de eu pegar, fazer um ditado aleatório de palavras. Deixa eu ver, tem outra. O tempo de avanço das hipóteses de um adulto é diferente da criança? Segundo estudos, não. Se for realmente um adulto pré-silábico, ele vai ter, talvez ele demore mais pela vergonha, mas não é nem vergonha, como é que eu posso falar? Por se sentir intimidado, encabulado, né? Mas o avanço é a mesma coisa. Se forem boas atividades, ele avança igualmente, a criança. E talvez o adulto avance até pela experiência de vida, talvez ele avance até mais rápido que a criança, porque o adulto vai no mercado, o adulto pega um ônibus, o adulto já teve mais convivência, né, com a escrita do que a própria criança, mas o tempo é o mesmo, o tempo de avanço é o mesmo. Deixa eu terminar essa última aqui, gente. Qual a diferença entre atividades de leitura e atividades de escrita? Então, atividades de leitura é quando a criança só é solicitada para ela ler, só para ler, mais nada. E atividades de escrita é escrever e ler, né? Ela tem que escrever. Agora é um bom momento de se fazer atividades, por exemplo, de leitura. Solicitar a leitura da lista de compra das mães, fazer e a escrita da lista. Então, agora que eles estão com os pais, é uma boa fazer. Vamos fazer uma lista de escrita das suas roupas no seu guarda-roupa. Vamos fazer uma lista de escrita das mercadorias, né, que a sua mãe precisa para tipo, lavar roupa, para higiene, para limpar a casa, para comprar comida. Então, agora é um bom momento, porque os pais vão estar participando também. Então, leitura é só ler, e atividade de escrita é leitura e escrita. Não que, assim, quando a gente às vezes fala assim, atividade de escrita, a criança só escreve, não, ela escreve e lê também, né? Então, vamos ver. Quais são as boas atividades para essa hipótese de escrita? Isso aqui eu pensei, quando eu fiz, gente, que vocês iriam estar junto comigo aqui, interagindo, né? Mas, não, então, essa aqui acho que vamos ver aqui. Eu anotei aqui para passar para vocês. Quero um momentinho só. Aqui. Então, bom, deixa eu ver se chegou mais pergunta aqui, eu já respondo, se for eu já respondo. Não. Então, vamos lá. É um pré-silábico sem correspondência sonora entre letras e unidades sonoras. Então, ele escreve aleatoriamente, né? Vocês podem perceber. Então, quais são as boas atividades para essa criança? São as parlendas, a leitura do professor, a leitura do nome, né? A leitura do calendário. Uma coisa que eu acho bem interessante é que agora a gente não pode fazer isso, né? Não tem como fazer, mas é a entrega dos livros, né? Quando a gente está na sala de aula, cada dia um ser responsável para a entrega dos livros. Então aí eu vou pedir a reflexão para vocês.
dentro do material do Ler e Escrever, quais são as boas atividades que estão lá para esse aluno? A cruzadinha com banco de palavras, as letras móveis, né? Escrever os nomes de acordo com como ele conseguir, dos familiares que estão junto com ele agora, nesse momento. A leitura do alfabeto também é muito importante, gente. Ler diariamente o alfabeto é muito importante. Essa aqui, ó, é uma escrita sem valor. Só que eu achei que era sem valor. Depois, eu analisando bem, eu falei, acho que não é bem sem valor. Acho que esse menino está no momento de transição. Porque quando ele escreve apontador, ó, vocês podem ver que tem o A, tem o O, né? Ele está assim no momento, ó, a borracha, eu achei bem interessante isso daqui, ó, o CH dele, o CH, ele faz o X, ó, ele tem o som já, o caderno, tá vendo? Ele começa aqui, o lápis, ó, né? E às vezes eles têm algumas palavras coringa, né? O giz. Então eu acho que esse menino aqui, ele não é, ele está no meio termo. Ele é meio pré-silábico, ele é meio com valor e é meio sem valor. Tadinho, né? A gente não deve falar isso, é hipótese de escrita com valor e com valor sonoro e sem valor sonoro, tá? Então, quais são as boas atividades? As atividades do pré-silábico e do sem valor são mais ou menos parecidas. Sempre trabalhar o alfabeto móvel, leitura diária. Vocês têm pedido para os alunos lerem diariamente o alfabeto? Lá, né? Diariamente. E assim, não só assim, A, B, C, D na posição, mas de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente, para a criança não saber de cor, mas saber todas as letras, né? Diferenciar letra por letra. Essa aqui, ó. Esse aqui eu vou precisar. Esse aqui, ó. Esse aqui ele já tem um valor sonoro mais convencional, ó. Para cada letra é uma parte da palavra, ó. Dinossauro, camelo, gato e arrão. E vocês podem perceber que o gato, ele escreve novamente, ó, ele mantém, né, uma estabilidade na escrita, ó. Ele escreveu gato do mesmo jeito que ele escreveu lá em cima, ó. O K, o R e o O. De novo, o K, o R e o O. Então, ele tem uma estabilidade. Então, ele já tem um valor sonoro convencional. E aí, eu já posso avançar um pouquinho mais com essa criança. Dar palavrinhas, por exemplo, assim, escreva para mim, agora que fez a sondagem, escreva para mim nas letras móveis, camelo. E aí, eu ir falando com ele, né? Que nem o gato, né? Mas a outra forma de escrever o gato, sempre fazer essa questão. Tem alguém aqui, algum nome de algum coleguinha seu que ajuda você a escrever o gato? Né? Então, deixa ele consultar a lista de nomes, por isso que a lista de nomes é muito importante. E uma coisa que eu falo sempre para os professores, que às vezes elas querem trabalhar o silabado, né? O silabário. Mas se a gente for ver, a lista de nomes, né, é o silabário mais completo que a gente tem dentro da sala de aula. Porque, por exemplo, para escrever gato, geralmente tem Gabriel na sala, né? É difícil não ter um Gabriel na sala. O Gabriel te ajuda a escrever gato, aí a criança começa a fazer reflexão, começa a olhar, e assim, a gente tem que ensiná-los também a fazer essa procura do ambiente alfabetizador dentro da sala. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais uma. Ah, não, já foram todas. Vamos lá, mais uma. E esse daqui... Então, esse aqui, me falaram que era um silábico alfabético, mas eu penso que esse menino, para mim, ele já é um alfabético, porque, olha, o brigadeiro, a coxinha, o bolo, o bis, a coxinha estava gostosa. Então, ele é um menino alfabético com problemas ortográficos, mas ele é porque a gente consegue ler o que essa criança escreve. E eu lembro
numa das aulas que eu tive, eu perguntei para a professora Thelma Vaz, e falei assim, professora, eu tenho uma dificuldade muito grande entre o silábico alfabético e o alfabético. Aí ela perguntou para mim assim, ela olhou para mim e falou assim, qual a dificuldade? Eu falei assim, eu tenho dificuldade em saber qual é a hipótese, qual é qual, né? Ela falou assim, se você conseguir ler, é alfabético. Então, eu sempre passo isso, deu para ler, é alfabético. Se falta um R, se falta um N, se falta, que nem aqui o bis, né, o S, o gostosa, né, falta o S, falta o Z, mas dá para ler, então é um alfabético, a gente consegue. Tem problemas? Tem problemas, que a gente consegue dar conta, mas ele já é um aluno alfabético. E assim, é sempre bom a gente pôr o alfabético com o silábico alfabético na parceria, porque o alfabético vai sempre puxar o silábico alfabético. E quando a gente coloca o silábico alfabético com um silábico com valor sonoro, só quem se beneficia é o silábico com valor sonoro, sempre que da hipótese menor é que se beneficia, né? Então a gente tem que sempre puxar o aluno para mais. E, gente, uma coisa que é muito importante, não posso esquecer de falar, é o ambiente alfabetizador. Porque o ambiente alfabetizador, ele tem uma função social, né? Tudo que a gente vê no mundo, né, no muro, além dos portões da escola, a gente tem que fazer o possível para trazer para dentro da sala de aula e mostrar para os nossos alunos que a escrita vai além dos portões da escola, né? O mundo fora é feito de escrita, então, sem escrita, a gente é preso, e quando a gente consegue aprender a ler e escrever, a gente é livre, né? Ninguém mais segura a gente, né? A gente consegue alcançar coisas imagináveis. Então, é muito importante esse ambiente alfabetizador. E no ambiente alfabetizador, o nível do fonema sempre está ligado ao nível de aquisição da escrita, porque nos dá referência, nos dá repertório, é a mesma coisa a leitura. Leitura, por que a gente tem que ler bastante? Para repertoriar essas crianças na hora de produzir, de fazer a produção, né? Porque elas vão ter ideias de escritas, isso é muito importante. E aqui é uma prova, gente, é uma prova, e é um alfabético, ele tem muitos erros, se vocês verem aí, nossa, por que tem tudo esse milho? Eu te dei por meu irmão. Então, é uma criança que ela é alfabética, volta, né, muitos erros, por quê? Porque provavelmente ela é uma recém-alfabética, ficarão felizes para sempre, tá vendo? E, então, assim, ela tem, fez as pazes, ela escreve exatamente como ela fala, Então, tudo isso a gente tem que ser observável para o professor na sala de aula. Fazer revisão coletiva dos textos, mostrar para as crianças as formas cultas da escrita. Então, tudo isso é um processo. É que nem eu falei no começo, às vezes passa um ano e a gente não consegue tornar a criança alfabética, né? Mas lembrando que alfabética é um passo para... É o começo da alfabetização em si, né? Porque a alfabetização atualmente engloba tudo, né? Ler, produzir e corrigir seu próprio texto. Então, eram para a gente ver quais as boas atividades. Aqui é leitura, a revisão coletiva e a reescrita do texto, né? Muita escrita, muita produção textual, mas sempre uma nova produção após a revisão coletiva. Porque não adianta só pedir para escrever. Não, escrever, revisar, reescrever e deixar o texto melhorar o texto, né? Fazer sempre a melhoria do texto. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Parou aqui. Então, gente, uma coisa que eu queria falar, voltar aqui um pouquinho. Aqui, a maior dificuldade dos nossos alunos alfabéticos, né, que se tornam alfabéticos, são as sílabas complexas, né?
que são as consoantes, duas consoantes, né? Que tem ditongos, encontros consonantais e vocálicos. Então, isso, quando a gente está trabalhando lá na sala de aula, a gente tem que pensar nisso. A maior dificuldade são as sílabas complexas, os encontros consonantais, vocálicos, né, os ditongos. E fazer isso, mostrar isso para os alunos, deixar isso observado para os nossos alunos. Porque eu sempre falo assim, comento sempre na escola, né? Opa, voltou aqui. Ai, mexi aqui. Ai. Ixi. Voltou. Voltou. É que às vezes é muito sensível. Eu sempre falo isso lá na escola, que uma criança que não é alfabetizada adequadamente, ela vai carregar isso para a vida toda. Mesmo quando a gente chega a ver um texto assim, às vezes chega no 6º ano ver um texto assim, os professores ficam de cabelo em pé, né? E muitas vezes eu escuto críticas, parece que esses professores não fazem nada. Eu fico muito triste com isso, porque os professores dos anos iniciais fazem muito, às vezes fazem muito mais ainda, né, do que está na carga horária deles. Então, muitas vezes tem coisas que fogem ao controle dos professores, mas a gente tem que deixar bem observável isso, né, que é um texto que precisa ser revisado, né, e às vezes muito mais de uma vez. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de metodologia. A metodologia é uma palavra derivada de método, do latim métodos, cujo significado é o caminho ou a via para a realização de algo. Método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinadas áreas para a produção do conhecimento. Então, isso é metodologia. Agora, o que é metodologia de ensino? É a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. Os principais métodos de ensino no Brasil são método tradicional, ou conteudista, né? O construtivismo, de Piaget, o socio-interacionista, de Vygotsky, e o método montessoriano, de Maria Montessori. Eu tenho um pensar comigo, né? Eu falo isso, Márcia, que ninguém é puramente tradicional, ou puramente construtivista, ou puramente socio-interacionista, ou montessoriano. A gente sabe que, na realidade da sala de aula, quando a gente está com o pé na sala de aula, a realidade é outra. Então, a gente faz mistura. Coloca muitas vezes o tradicional, coloca muitas vezes o socio-construtivista, o construtivismo, o socio-interacionismo, então a gente faz tudo isso, a gente não é puramente, muitas vezes a gente, tem professores, eu conheci professores maravilhosos, que pegavam a lição da jaca, que não tem nada mais tradicional do que isso, e faziam um trabalho excelente, porque na época era o material que a gente tinha para trabalhar, e a gente vai se aperfeiçoando. Então, de acordo com a dificuldade que a criança apresenta, é o método que a gente vai usar. Isso, eu tenho isso comigo, né? Tanto que eu já fiquei muito tempo em sala de aula, então eu conheço, sei que é assim, não existe totalmente 100% que use só o construtivismo, ou é somente tradicional, não tem isso. A gente é um pouco de cada. E tem coisas no tradicional que não são tão de tudo ruim. Vamos lá, resumindo, metodologia de ensino é tudo que o professor utiliza como meio para facilitar a aprendizagem de determinado conteúdo que se quer ensinar para os seus alunos. É o caminho para se chegar a um fim. Então, a metodologia de ensino, gente, é muito importante, porque é através desse método que eu vou conseguir alcançar o meu aluno. Portanto, é um procedimento didático caracterizado por certas fases e operações para alcançar um objetivo previsto. Então, eu sei que tem muito professor que sai, às vezes a gente acha que a aula é maravilhosa, preparou a aula, acha que é maravilhosa, né? E no fim do dia o professor sai arrasado, porque não foi tudo aquilo que ele imaginava, mas não é porque ele não se preparou, é porque a classe não deu a devolutiva que ele imaginava. Então, ele volta, ele refaz tudo aquilo para
acertar, né, na hora de alcançar o seu objetivo maior, que é a aprendizagem do aluno. E a gente ensina, a gente faz uma vez, não deu certo, a gente refaz, faz de outro jeito, até dar certo. A forma como o professor apresenta o conteúdo é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem. O procedimento de ensino deverá responder às perguntas: o que eu quero ensinar? E este é o melhor caminho para trabalhar esse conteúdo com os meus alunos? Então, quando a gente faz isso, eu quero ensinar, digamos, vamos ver uma coisa, um conteúdo fora do sistema de escrita, peraí. Um conteúdo fora do sistema de escrita, vamos lá, quero ensinar sobre a água, né? Água, determinei lá o conteúdo, água. Então, aí eu vou ver qual é o melhor caminho para trabalhar com esses alunos, qual é a faixa etária, qual é o plano que eu vou fazer, qual é o meu percurso para conseguir que todos entendam sobre a água, ou o meio ambiente, ou se eu for trabalhar lixo, ou se eu for trabalhar a produção textual, enfim, qualquer que seja, o que eu quero ensinar e qual é o caminho. Essas são as perguntas que a gente sempre se faz. Então, são perguntas natas do professor, que ficam dentro da gente. Toda vez que a gente está fazendo um plano de ensino, a gente está mostrando para os alunos qual é o melhor processo de ensino-aprendizagem. Agora, eu peguei algumas atividades do ler e escrever, só que ela não, na verdade, ela não sei se vocês têm esse material, que é do RCI e RI, que é o PIC, né, que é o projeto, o PIC, que é o projeto intensivo do ciclo e recuperação intensiva. Eu tenho ele salvo em PDF. Aí depois, se a Solange quiser, eu posso passar para ela. Então, são atividades que, quais são as melhores, né? Quando eu quero que as crianças escrevam o nome das frutas, quando eu leio uma poesia para os alunos, quando eu faço uma cruzadinha com um banco, né, de palavras, quando eu faço uma parlenda com cruzadinha. Qual a melhor metodologia? Aqui, sobre a água, né? Como é que eu vou ensinar, levar esse conteúdo? Eu vou só ler isso para os meus alunos? Eu vou fazer cartazes? Eu vou escrever junto com eles? O que eu vou fazer? Vou fazer pesquisa. Aqui também que fala sobre o Sol, né? Planetas, cometa, escrever novamente uma parlenda da fábula, né? Vai pedir uma parte do trecho para escrever. Um momentinho, pessoal. Aqui, inventar um título depois de conversar. Outra coisa, pessoal, a oralidade na sala de aula ela é muito importante também para ser trabalhada, né? O aluno saber falar, a hora que falar, como falar, tudo isso trabalhado dentro da sala de aula. Aí, novamente, como fazer as palavras, né, que eles gostam de escrever tudo juntinho, assim aí o professor tem que ensinar a escrever separadinho. Outra vez, títulos, né, aí a parlenda Papai do Céu, reescreva corretamente, que aí tem erros de ortografia, essa daqui, observar a palavra, corrigir o erro, a receita, né, os dias da semana, o cardápio da escola, novamente, né, a cruzadinha com títulos de... Essa aqui já é... essa daqui é uma das que eu mais gosto, porque eu gosto muito de trabalhar com o nome, eu acho o nome muito importante. Então, eu acho... não temos, ela falou que não temos, eu vou mandar para ela e ela disponibiliza para vocês. Aqui é o nome, meu nome, você, né? O colega da frente, o colega de trás, o colega da direita, o colega da esquerda. Aí eu posso modificar, porque agora eles estão em casa. Quem são as pessoas que estão aí na casa? Com você. Você, a mãe, o pai, o tio, o irmão, e vai escrevendo os nomes.
Aqui ele pode escrever em letras móveis também, tá, gente? Não precisa necessariamente fazer na escrita, mas se vocês quiserem também, pode ser. Aí, novamente, cruzadinha, enfim. Eu gosto muito desse material, porque ele vai do sistema de escrita até a produção textual. São vários volumes. Eu vou passar para vocês, vocês vão gostar muito, porque dá margens às nossas imaginações, né? O professor gosta de material para estar sempre acrescentando algo mais. Então, eu vou encaminhar. Bem, enfim, o tema alfabetização acaba sempre se reduzindo a uma discussão apenas sobre os métodos, né? Então, assim, é muito taxativo isso, né? Tem que ser assim, só pode ser assim, mas tem crianças que aprendem de outras maneiras. A grande maioria aprende de uma única forma, mas há crianças que aprendem de formas diferentes. E a gente tem que ter esse olhar atento e, se for preciso, a gente trabalha de forma diferente com essas crianças. Os professores discutem se é da palavra ou frase para a letra ou da letra para a palavra. Mas esta é uma falsa questão. Nem do todo para a parte, nem da parte para o todo. É preciso trabalhar ao mesmo tempo nas duas direções. Então, eu tenho que trabalhar a parte, o todo, o contexto, eu tenho que trabalhar tudo junto. Eu não posso diferenciar, hoje eu vou trabalhar só o bar e ficar eternamente no bar. Hoje eu vou trabalhar só a palavra. Não, tem que trabalhar tudo junto dentro de um contexto, que é o texto. A ênfase excessiva em qualquer delas tem resultado em desvios. O que buscamos é que a criança reconheça, e reconhecer implica ler o todo e as partes. Lembra que no começo eu falei assim, nós conseguimos ler a palavra inteira, né? A criança não, ela vai, quando ela está no princípio da alfabetização, ela vai pensando naquelas primeiras duas letras, depois nas outras, no começo, mas depois é tudo, a gente tem que ensiná-la, depois que ela se torna alfabética, ela aprende a ler o todo e as partes, em relação ao mesmo tempo. A criança não funciona da mesma forma, as crianças não funcionam da mesma forma, e todo professor atento sabe disso. A compreensão da estrutura da língua, o como as partes vão se articular no todo, e o grande desafio do dia a dia para os alfabetizadores. Então, começa de pequenininho, e depois vai crescendo. E o inverso também, começa dentro do texto e vai ficando pequenininho. Então, é um exercício diário que o professor tem que fazer, do todo para a parte, da parte do todo, e dentro de um texto. É complexo, gente, mas eu sei que vocês fazem isso. Então, quando eu faço a reflexão da minha prática, aí assim, ao final da minha aula, eu tenho feito a reflexão de como foi a minha aula naquele dia? Vocês têm feito isso? A cada aula que eu dou, eu tinha um hábito disso, eu tinha o caderno piloto, né? Então, ao final de cada dia, eu fazia a reflexão da minha prática. Hoje a aula foi boa, e hoje a aula não valeu R$1, porque eu planejei tantas coisas e a classe não me deu a devolutiva que eu estava esperando. Eu tenho que refazer esse conteúdo de uma outra forma para alcançar todas as crianças. Então, quando eu faço essa reflexão da minha prática, deveria ser diariamente, né? Ao final, eu sei que às vezes a vida da gente é corrida, mas deveria ser diariamente, ao final de cada aula, ao final de cada atividade. Então, gente, essa é a bibliografia, tá? Que eu usei para fazer essa pequena apresentação aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos ver se tem perguntas. Eu não sei se eu estou no meu tempo, se eu passei do tempo. E foi muito interessante, porque fazia mais de um ano que eu não fazia assim uma orientação, né? Então, vocês me desculpem se alguma coisa não deu certo, se ficou alguma dúvida, e se precisarem de material, né? Estou aqui à disposição de vocês. Aí, eu queria deixar essas palavras com vocês, ó. Dizem que amigos verdadeiros passam longos períodos sem se falar e jamais questionarão a solidez da amizade. Quando eles se encontram, independente do tempo e a distância, parece que se viram ontem.
entendem que a vida é corrida e que a fina poeira dos dias jamais encobrirá o que você sente por eles. Vargas Felado. Então, assim, às vezes a gente fica distante dos amigos, né? Mas eles sabem que a gente está sempre por aqui, e sempre que precisa, é só falar um oi, um grito, que a gente está aqui sempre à disposição. Aí eu trouxe para vocês uma música que eu me sinto dentro dessa música, e eu acho que a grande maioria dos professores também vão se sentir, que é a música Tocando em Frente, que os professores, eles nunca deixam a peteca cair, que, assim, eu parabenizo todos os professores que se superaram agora nesse momento de pandemia, que estão, assim, fazendo o seu melhor dentro de casa, né? Que nós não estávamos preparados para isso, nós estávamos preparados para dar aula no presencial com os nossos 30 alunos, comendo a nossa cabeça lá na maior bagunça, todo mundo feliz, e de repente, em uma semana, cada um na sua casa, e a gente teve que se preparar para fazer as nossas aulas, né? Nós já éramos solitários dentro da sala de aula, agora ficamos mais solitários ainda. Então, eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho magnífico. Se não fossem vocês, 2020 não existiria, né? Seria, assim, um ano nulo. Então, eu vou passar para vocês refletirem um pouquinho sobre a nossa prática também, né? Espero que vocês gostem, ó. Prestem atenção nos dizeres dele no começo.